Olá, caros alunos do Gran Curso Online. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse bloco, eu quero aqui fazer um resumo com você, uma apanhada, né? Não apenas um resumo, porque você já conhece procedimento no ECA, você já conhece procedimento de apuração do ato infracional, você já conhece a fase policial, a fase ministerial, a fase judicial, já conhece sobre perda do poder familiar, mas nesse ponto aqui, nesse bloco, nós vamos resumir para que você fique com todas as peças principais voltadas a cada procedimento do ECA. Ou seja, procedimento de apuração de ato infracional. Quais são as peças que o delegado vai fazer dentro da delegacia? Chegou na mão do Ministério Público o processo, o que o membro do Ministério Público vai fazer, certo? Além de representar, o que o promotor pode fazer? Chegou na mão do juiz, quais são as audiências que nós temos? Então, na verdade, esse ponto aqui vai mostrar para você as peças principais dos procedimentos no ECA. Por que, candidato? Esse ponto aqui é muito importante. Pegando umas questões novas das bancas, né? De 2016, o que eu observei? Que as bancas simplesmente estão trocando procedimento. Ou se não, às vezes o procedimento pode começar com mais de um tipo de peça. Aí a banca coloca o procedimento para determinado ponto só começa com tal peça. Aí a questão fica errada. Então aqui é necessário que você observe bem cada procedimento e cada peça que vai dar início ao procedimento, perfeito? Então, junto comigo no material, nós temos o seguinte, peças principais dos procedimentos do Estatuto. Então, veja, dos artigos 152 ao artigo 197-e, nós temos os procedimentos referentes aos direitos da criança e do adolescente. Apuração de ato infracional, você encontra do 171 ao 190. Apuração de irregularidade, do 191 ao 192. Apuração de infração administrativa, do 194 ao 197. Candidato, muito cuidado que as bancas estão trocando. Às vezes diz que o crime é uma infração administrativa ou diz que a infração é um crime. Então, além de conhecer o crime e a infração, você tem que conhecer a apuração da infração, a apuração do crime, perfeito? Suspensão e perda do poder familiar, muito cobrada em prova, onde nós estudamos detalhadamente a suspensão e a perda do poder familiar, destituição da tutela, ação socioeducativa e crimes praticados contra a criança ou adolescente. Então, veja o seguinte. Vamos juntos agora entender aqui a apuração de ato infracional. Então, nós falamos lá atrás, do artigo 171 ao 190, o que você tem que entender aqui? Na apuração do ato infracional, o delegado, ele pode fazer uma dessas peças, ou seja, como que vai começar essa apuração do ato infracional? Aqui nós estamos na fase administrativa, na fase policial. O delegado pode fazer um auto de apreensão. O delegado pode fazer um boletim de ocorrência circunstanciado ou ele pode fazer um relatório policial. Então, aí, veja, essas são as peças que o delegado fará. Auto de apreensão, o ato infracional foi praticado com violência ou grave ameaça e houve flagrante, o delegado lavra o auto de apreensão. Ato infracional praticado sem violência, sem grave ameaça à pessoa, boletim de ocorrência circunstanciado. E o relatório policial será feito quando for um ato infracional praticado com violência ou grave ameaça, mas não houve flagrante. Então, veja, nós temos 3 peças importantes, que são peças referentes à fase policial. E para a apuração de irregularidades em entidade de atendimento voltada à criança ou adolescente, o que nós temos? Essa apuração, ela pode começar, olha a importância, por representação feita pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar. Então, MP ou Conselho Tutelar. Além dessa representação, candidato, a importância aqui que nós temos é o seguinte, e aqui é muito discutido pela doutrina.
essa apuração pode começar por portaria do juiz. Portaria do juiz. Essa portaria, olha o cuidado, tem muito doutrinador que diz que é inconstitucional. Porque o juiz aqui não pode de ofício, mas você fazendo prova, a banca perguntando, nos termos da Lei 8.069 de 90, a apuração de irregularidade se procede mediante representação ou portaria do juiz. Você vai marcar verdadeiro, por isso está na lei. Mas tem toda uma discussão, perfeito? Que feriu o princípio da inércia, tem doutrinador que alega isso. Mas fazendo prova, se a banca perguntar nos termos da lei, é isso que nós vamos marcar. Bom, e o próximo procedimento? Nós temos apuração de infração administrativa. E lembre lá atrás que eu disse que infração administrativa do artigo 245 do ECA ao 258C, você encontra as infrações administrativas. Então, infração administrativa no ECA começa por meio de representação, também por meio de representação. Essa representação pode ser oferecida pelo Ministério Público ou pelo Conselho Tutelar, mas a apuração também pode começar por meio de auto de infração. Auto de infração. E esse auto de infração pode ser lavrado por um servidor efetivo ou por um servidor credenciado. Então, candidato, muito cuidado, porque a banca já colocou, principalmente o CESP, colocou em prova. A apuração da infração administrativa só se procede mediante representação do Ministério Público. Falso, porque primeiro pode ser representação do MP, mas pode ser do Conselho Tutelar e pode ser ainda por meio de auto de infração lavado por servidor efetivo ou credenciado. Então, muito cuidado aí quando a banca usa somente, né? Desconfie da questão. Suspensão ou perda do poder familiar. Suspensão ou perda do poder familiar dará início por meio de petição, uma petição inicial. Essa petição inicial, olha o cuidado aqui, apesar de 2 pontos que nós temos. Essa petição inicial poderá ser apresentada pelo Ministério Público ou pela parte interessada. Parte interessada. Ministério Público pode requerer a perda ou suspensão, a perda ou suspensão do poder familiar, do pai, da mãe, pode. Ou a parte interessada, a tia, a avó, perfeito? Dando continuidade, vamos aqui. Destituição da tutela. A destituição da tutela também pode ocorrer por petição inicial. Perfeito? A destituição da tutela, candidato, é importante. Professora, a destituição da tutela, ela está específica no Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. A destituição da tutela, inclusive, a gente encontra detalhes no próprio Código de Processo Civil e não no ECA. 6. Ação socioeducativa. A ação socioeducativa, ela só pode começar com uma peça chamada de representação. Essa peça no ECA é uma peça exclusiva do Ministério Público. Por isso que a doutrina diz que a representação no ECA é uma peça incondicionada. Só o promotor de justiça pode representar contra o adolescente que praticou o ato infracional. E os crimes praticados contra a criança ou adolescente? Lembrando que nós temos lá, do artigo 228 do ECA ao artigo 244B, você encontra crimes praticados contra a criança ou adolescente. Esses crimes, olha o cuidado, só se procede mediante denúncia oferecida pelo Ministério Público. Ah, professor, então quer dizer que todos os crimes que estão no ECA, a ação penal é pública, incondicionada, verdadeiro. Artigo 227 do ECA traz essa informação importante. Todos os crimes que estão tipificados no ECA, como a corrupção de menores, a venda da bebida alcoólica para criança e adolescente, crime de ação penal pública incondicionada. Então, o procedimento vai acontecer por meio de denúncia oferecida pelo Ministério Público, perfeito?
Então, candidato, deixa o seu material de lado, tá? Você entendeu agora aí os procedimentos, aliás, melhor, você já havia estudado os procedimentos e agora você ficou com um resumo de cada peça que dá início aos procedimentos no ECA. Então, muito cuidado com isso aí, sempre aparece em prova, perfeito? Então, dando continuidade, vamos tratar de um ponto importante aqui, que é justamente a atuação do Ministério Público e a atuação do advogado. Leitura obrigatória do artigo 201, né? E também a parte voltada à advocacia, do artigo 206 do ECA. Mas vamos lá, candidato. Antes de dar início, vamos entender isso aqui. Então, depois deixe o seu material de lado que nós vamos andar nesses artigos. Primeira informação importante voltado ao Ministério Público. Nós sabemos que a atuação do Ministério Público na vara da infância e juventude é essencial. Se não tiver a atuação do Ministério Público, tá? Pode ocasionar o quê? Nulidade absoluta no processo, perfeito? E mais, temos que lembrar que a intimação do Ministério Público é pessoalmente. Então, o processo vai até o Ministério Público, né? Os servidores que atuam na vara da infância e juventude vão fazer carga para que esse processo chegue na mão do Ministério Público para que ele dê o seu parecer. Então, muito cuidado, a atuação do Ministério Público é importante. Aqui nós já estudamos a remissão, né? A atuação do promotor de justiça dando perdão para o adolescente, claro. E aqui eu quero chamar a sua atenção também, candidato, referente ao artigo 198 do ECA. O artigo 198 do ECA, ele traz, inclusive, hoje uma polêmica, porque ele diz o seguinte: todos os prazos no ECA terão, né, todos os recursos no ECA terão prazo de 10 dias, salvo embargos de declaração. Esse a gente aplica o CPC, que terá o prazo de 5 dias. E o artigo 198 diz que esse prazo é tanto para a defesa quanto para o Ministério Público. E o ECA usa a palavra sempre. O prazo é sempre de 10 dias para o MP e para a defesa. Então, a doutrina entende que, neste caso, o Ministério Público não teria prazo dobrado. Perfeito? Igual tem no Código de Processo Civil. Então, tome muito cuidado com o artigo 198, ele vem caindo nas provas, inclusive o doutrinador Fred Didier, ele até coloca isso: se a lei coloca um prazo específico, tá? Então, não tem por que aplicação aí do CPC com aquele prazo lá de 15 dias, tá? Ampliando o prazo aí para o membro do Ministério Público, perfeito? Candidato, e aqui eu quero chamar a atenção no seguinte: nós sabemos que no ECA, então, prazo de 10 dias. Mas cuidado, principalmente se for referente à ação civil pública, atuação aí do Ministério Público. Na ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público, mesmo que seja uma ação civil pública voltada para interesse de criança e adolescente, nós não vamos aplicar o prazo de 10 dias do ECA. Nós vamos aplicar o prazo de 15 dias, porque é referente à ação civil pública. Então, muito cuidado, a banca pode fazer esse paralelo, principalmente se for fazer concurso, analista do Ministério Público, isso é algo que pode cair como peguinha. Então, agora, candidato, vamos no artigo 201, justamente conhecer a competência do Ministério Público nos termos do ECA. O Ministério Público que atua na vara da infância e juventude, principalmente, tá? Qual é a atuação dele, a competência dele? Então, no seu material agora, no artigo 201 do seu material, acompanhe aí comigo. Compete ao membro do Ministério Público conceder a remissão como forma de exclusão do processo. Candidato, aqui você estudou com a gente justamente remissão. Você viu que o artigo 126 do ECA traz uma observação específica sobre remissão. O promotor de justiça pode sim conceder o perdão para o adolescente
E quando ele concede, o efeito será a exclusão do processo. É um ato administrativo praticado pelo promotor de justiça. Então, nos termos da lei, o Ministério Público pode sim conceder essa remissão. O promotor pode ainda promover e acompanhar os procedimentos relativos a infrações administrativas a adolescentes. Ele pode promover e acompanhar ações de alimentos. Muito cuidado aqui com a jurisprudência do STJ. Por que cuidado dobrado aqui com a jurisprudência do STJ? Veja, candidato, decisão do STJ. O membro do Ministério Público é competente para promover a ação de alimentos, tá? Com criança, referente a criança ou adolescente, mesmo que tenha defensoria pública no local, perfeito? Então, muito cuidado, essa jurisprudência mais atualizada do STJ referente, tá? A ação civil pública, referente a ações de alimento. Então, o promotor pode sim acompanhar as ações de alimentos, os procedimentos de suspensão e destituição do poder familiar, nomeação, remoção de tutor, curador, guardião, bem como oficiar em todos os demais procedimentos de competência da Vara da Infância e Juventude. Foi o que eu falei para você lá atrás, se não tiver atuação do promotor, causa nulidade absoluta. Ele pode ainda promover de ofício ou por solicitação dos interessados a especialização e a inscrição de hipoteca legal e a prestação de contas dos tutores, curadores e qualquer administrador de bens de criança ou adolescente. A criança e adolescente em situação de risco, ela foi lá nomeado um tutor. Então, o promotor pode sim de ofício solicitar a parte interessada essa inscrição de hipoteca, principalmente voltada à parte de tutela, tá? E a administração de qualquer bens de criança ou adolescente em situação de risco. Essa parte é fundamental para você que está estudando aí para a área do Ministério Público. Promover um inquérito civil e ação civil pública para a proteção de interesses individuais, difusos e coletivos referentes à infância e juventude. Isso é uma questão que está, inclusive, na própria Constituição Federal. O promotor pode ainda instaurar procedimentos administrativos e, para instruir o quê? Expedir notificação para colher depoimentos ou esclarecimentos em caso de não comparecimento injustificado, requisitar condição coercitiva, inclusive pela Polícia Civil ou Militar. Então, candidato, olha o cuidado aqui. O promotor pode expedir uma notificação, ele está colhendo depoimento, ele pode pedir documento, nós vamos ver aqui, requisitar informações, exames, perícias, documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, tanto da administração direta quanto indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. Então, o promotor está lá investigando, ou ele vai propor determinada ação e ele precisa de informações, precisa de perícias. Pode ser requisitado isso sem problema nenhum. Requisitar ainda informações e documentos a particulares e instituições privadas. Então, veja que não é só para administração direta e indireta, instituições privadas também. Pode ainda o promotor instaurar sindicâncias, requisitar diligências investigatórias e determinar a instauração de inquérito policial. Olha o cuidado, candidato. Inquérito policial, além do inquérito civil, inquérito policial, para apuração de delitos ou infrações às normas de proteção à infância e juventude. Zelar pelo efetivo respeito dos direitos e garantias legais assegurados à criança ou adolescente, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis. E agora o cuidado dobrado. Compete ainda ao membro do Ministério Público impetrar mandado de segurança, mandado de injunção, o MI, e o habeas corpus. Cuidado aqui com os remédios constitucionais, esse aqui é fundamental, você tem que conhecer. Ele pode impetrar, então, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, em qualquer juízo, instância ou tribunal, na defesa dos interesses individuais indisponíveis de afetos à criança ou adolescente. Perfeito?
Por isso, nós temos várias decisões do STJ referente a esse ponto. Então, cuidado quando a banca colocar para você que o Ministério Público não pode entrar com uma HC, que só poderia a Defensoria Pública. Falso, tá? Está expresso no artigo 201. E pode ainda o representante do Ministério Público representar ao juízo visando a aplicação de penalidade por infração cometida contra as normas de proteção à infância e juventude. Nós vimos lá atrás, né, que compete ao membro do Ministério Público e compete ainda ao Conselho Tutelar. Candidato, e pode ainda inspecionar entidades públicas e particulares de atendimento à criança e adolescente, né? Então, ele pode inspecionar, pode ir até o local, perfeito? E ainda requisitar a força policial. Lógico, com tanta atribuição que ele tem, ele pode requisitar a força para que efetive melhor a sua competência. Além da competência do promotor, olha algo específico aqui, candidato, que você precisa conhecer. A atuação da advocacia voltada, tá, à criança e o adolescente. Deixe de lado o seu material, vamos conversar um pouco aqui sobre a atuação do advogado na vara da infância e juventude. Muito cuidado, candidato. Às vezes você vai fazer um concurso aí específico voltado para a área que necessita advocacia. Olha a importância aqui. Primeiro detalhe, é uma garantia constitucional do adolescente, que vai ser julgado pela prática de ato infracional. É uma garantia do adolescente que vai tá tramitando um processo referente à guarda, à tutela, à adoção. Ele tem direito, né, à defesa. Ele tem direito a um advogado. Seja o advogado particular, seja a atuação da Defensoria Pública. E aqui eu quero chamar a sua atenção, candidato. Veja o seguinte, a pessoa constituiu um advogado, tá? Constituiu um advogado particular. Regra geral, né? Vai lá dar uma procuração para o advogado atuar. Mas eu quero chamar a sua atenção o seguinte, na vara da infância e juventude está expresso na lei que referente à justiça da infância e juventude, o advogado pode atuar sem essa procuração e depois em audiência o juiz reduz a termo. Eu tive, na época que eu era advogada, antes de fazer concurso público, uma situação onde eu fui impedida de conversar com o adolescente que havia praticado o ato infracional e eu estava na defesa desse adolescente e a servidora simplesmente da vara da infância disse assim para mim, doutora, a senhora não pode conversar com ele porque a senhora não tem procuração nos autos. Falei, eu fui constituída agora, neste momento e vai ter audiência e eu preciso conversar com o meu cliente. Ela disse, mas a senhora não pode. Eu posso, mas a senhora não pode. E foi aquela discussão até eu chegar na juíza. A juíza, doutora, como a senhora havia requisitado, a senhora tem um tempo para conversar com o seu cliente e vamos reduzir a termo, né, a sua procuração. Então, nós temos algo específico aqui que você precisa conhecer. Veja no nosso material. Vamos lá. Olha o que nós temos aqui, candidato. Artigo 207, nós temos. Será dispensado a outorga de mandato quando se tratar de defensor nomeado ou sido constituído, tiver sido indicado por ocasião do ato formal com a presença da autoridade judiciária. A mãe constituiu, tá, o advogado naquele momento para atuação ali na audiência. Dispensa-se, é algo bem específico que nós temos aqui, então muito cuidado com isso, tá? Por ser específico, a banca gosta de cobrar. Então, entendendo agora a atuação do advogado particular, a criança ou adolescente, seus pais ou responsável e qualquer pessoa que tenha legítimo interesse na solução da lide, da demanda, poderão intervir nos procedimentos de que trata essa lei, através de advogado. Essencial aí a justiça, o qual será intimado para todos os atos, pessoalmente ou por publicação oficial, respeitado o segredo de justiça. Envolvendo criança ou adolescente, o processo vai tramitar em segredo de justiça. Será prestada assistência judiciária integral
e gratuita para aqueles que dela necessitarem. Se o adolescente é hipossuficiente, a família não tem recurso, será constituída a defensoria pública. E cuidado, candidato, nenhum adolescente a quem se atribua a prática de ato infracional, ainda que ausente ou foragido, será processado sem defensor. O adolescente praticou o ato infracional, fugiu. E agora, nomeia-se a defensoria pública, perfeito? Se o adolescente não tiver defensor, se ele é nomeado pelo juiz, ressalvado o direito de a qualquer tempo, né? Constituir outro de sua preferência, nós vamos nomear para ele o quê? O juiz vai nomear para ele o quê? Um defensor. A ausência do defensor não, olha o cuidado, candidato, a ausência do defensor, não apareceu o advogado, não apareceu defensoria pública, não determinará o adiamento de nenhum ato do processo, devendo o juiz nomear um substituto no momento, ainda que provisoriamente ou para só o efeito do ato. Então, muito cuidado com a atuação da advocacia. Agora, deixe seu material de lado e coloque uma observação aí importante referente à advocacia. Mais uma vez, o artigo 206 e voltando também no artigo 198 do ECA, junto com esse artigo 206. A atuação do advogado é fundamental, isso ficou claro para você. Essencial, nenhum adolescente vai ser processado, julgado, sem a atuação de um advogado particular ou da defensoria pública, perfeito? Se não compareceu o defensor, não compareceu o advogado, o ato não será postergado. O juiz nomeia outro para o momento. O fato é o seguinte, candidato, olha o cuidado. O adolescente está sendo defendido, tá, pela atuação da defensoria pública. Eu quero chamar a sua atenção que, nos termos do artigo 198 do ECA, mais uma vez, os prazos para recurso, tá, 10 dias, salvo embargos de declaração. Mas quando a defesa for a defensoria pública, o prazo aqui será dobrado. Cuidado, a defensoria pública tem prazo dobrado para os recursos. E não só a defensoria pública, agora que eu quero te chamar a atenção. A defesa está sendo feita também pelo núcleo de prática jurídica. Candidato, pelo novo Código de Processo Civil, os núcleos, tá, de prática jurídica também terão prazo dobrado. Então, igual a defensoria pública, núcleo de prática jurídica também terá prazo dobrado. Se o advogado tem 10 dias para apelar no ECA, o advogado privado, a defensoria pública, o núcleo de prática jurídica, terá prazo de 20 dias. Perfeito? Então, muito cuidado com isso, porque as bancas podem começar a cobrar. Essa alteração não está no ECA, está no Código de Processo Civil, mas tem reflexo aqui no Estatuto. Que núcleo de prática jurídica é esse? Professora, imagine, tem determinada faculdade, né, que coloca lá o núcleo dentro do próprio fórum. E tem a atuação lá. Faz a atuação, né, similar à defensoria pública. A pessoa vai lá, não paga as custas, perfeito? Demanda é grande, então, no novo Código de Processo Civil, nós temos aqui que terá prazo, sim, dobrado, igual a defensoria tem. Então, muito cuidado, porque já apareceu em prova, esse ano a banca já cobrou, candidato, dizendo o seguinte, que como o Código de Processo Civil diz que o prazo é de 15 dias, tá? 15 dias. Sempre acabou o artigo 198 do ECA, da questão de 10 dias, tal, acabou o prazo dobrado. Falso. Não acabou o prazo dobrado. Mesmo porque esse prazo para a defensoria pública, tá? Não está direto falando dobrado no ECA ou no Código de Processo Civil. Nós sabemos que tem lei específica da defensoria, lei complementar da defensoria que garante isso aí. Perfeito, candidato? Então, muito cuidado com a atuação do membro do Ministério Público e da advocacia, tá? Você fica com essas duas observações e até o próximo bloco.